E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu queria propor a vocês essa atividade prática que é para ajudar na fixação dos vídeos anteriores, seja com a movimentação, ferramenta, enfim. Eu vou disponibilizar essa cena.blend lá no meu servidor do Discord, vai estar aí na descrição do vídeo. Ao entrar no Discord, e vocês vão descer aqui embaixo na aba de arquivos, aí tem downloads, aí esse aqui ó, exercício, ferramentas e movimentação. Vocês baixam, vem aqui no Blender e File, Open, e vocês vão achar o diretório em que vocês fizeram o download. Pode ser por aqui ou escrevendo direto aqui o diretório. Só clicar 2 vezes, aí ele vai abrir a cena. Eu vou fazer todos aqui, mas provavelmente eu vou ir acelerando o vídeo para não ficar algo muito longo. Porém, é algo bem simples e aqui não tem nada de diferente do que eu já não mostrei sobre questão de ferramenta. Vamos começar. Primeiro, adicionar um cubo. Vou mover aqui com a câmera panorâmica para tentar encaixar para cá. GX, tento centralizar. GZ, tentar deixar bem ao centro, porque na hora de fazer a escala ele vai fazer a escala de todos os eixos. Aí vem para câmera lateral aqui e GY. Pronto. Aí apertar S, GZ, S, GX, GY, S. Não precisa deixar 100% alinhado, colado. Isso é mais um exercício de fixação mesmo. E é só para vocês terem uma ideia e fazer treinamento das ferramentas. Não precisa também ficar muito tempo tentando deixar colado, não. É só para ir treinando mesmo. Ó, vem aqui, cria outro cubo. Bem, GX, tento deixar o centro. GZ. Venho com a câmera orbital movimentando. GY. GZ e S para escala. Agora eu vou criar uma esfera. Vocês podem ver que quando o objeto a gente quer deixar ele sempre a diagonal do ponto de origem, é muito chato ficar dando GX, GY para ir alinhando o objeto. Então o que é que a gente pode fazer? Usar a ferramenta que a gente viu na aula anterior. Eu aperto, eu deixei aqui numa altura que eu quero, uma altura aceitável, então eu só tenho que alinhar ele conforme o eixo XY. Eu posso apertar G, Shift e o eixo que eu vou ignorar, que é o Z, que eu não quero que ele nem suba mais e nem desça mais. Aí em vez de dar G, X, Y, não, eu venho G, Shift, Z e agora ó, eu movimento ele perfeitamente e já encaixo lá dentro. Coisa que otimiza demais o nosso tempo. Por isso que é muito bom ter conhecimento dos atalhos, principalmente de movimentação. Pronto, não tem segredo, é muito simples. Quanto mais você pratica, mais fácil vai ficando. De novo, eu posso fazer G, X e GY, porém, o mais fácil seria G. Como eu sei que está na altura ideal, eu só aperto G, Shift Z. Que aí, ó, fica muito mais fácil. Eu já encaixo lá. Ó, eu não preciso ficar clicando em vários atalhos. E outra coisa, eu posso ficar vindo aqui e criando as meshes. Porém, como aqui nesse objeto são 3 planos, então em vez de eu criar um plano e ter que fazer a escala igual a desse, eu venho nesse plano, aperto Shift D, o atalho que é para duplicar o item. Ao pressionar Shift D, você pode ver que o cursor ele virou essas setinhas. Toda vez que eu aperto Shift D, ele duplica o objeto e o objeto duplicado é como se eu tivesse apertado o atalho G, que ele já está fazendo a movimentação automática. Ou seja, se eu mover o mouse, ó, ele já está movimentando o objeto na cena.
Só que eu não quero mover o objeto dessa forma livre. O que é que eu faço? Eu vou apertar o botão direito do mouse que ele cancela a movimentação. Eu quero movimentar ele para a direita. Então, eu vou dar Ctrl Z. Ó, vocês podem ver que cancelou. Eu vou dar Shift D. Pronto, o objeto está duplicado, o cursor mudou. Eu seleciono o eixo que eu quero mover. Eu selecionei o eixo Y. Errei, não era para lá que eu queria. O que é que eu faço? Eu posso apertar o botão direito do mouse que cancela. Só que na hora que eu cancelar, eu vou ter que apertar G e o eixo de novo que eu quero. Aí, querendo ou não, vou apertar dois atalhos, coisa que eu não preciso. Então, ó, eu vou dar Shift D para cancelar o objeto duplicado. Eu vou dar Shift D, vou apertar X. Pronto, era esse eixo que eu quero. Tá, mas caso não fosse o X que eu queria, fosse o Y. Aí, em vez de cancelar com o botão direito e ter que apertar G e o eixo novamente, eu só aperto o eixo que eu quero. Pode ser o Y, ó, que ele vai resetar e ir no eixo Y. Pô, eu fui lá atrás, não é o Y que eu quero, é o Z. Aí ele vem para cá, ó, pro centro e vai movimentar no referente ao centro do objeto que foi duplicado. Ó. A origem do objeto sempre é essa, ó, referente ao que foi duplicado. Aí a gente pode ir fazendo isso. Não quero mover em eixo algum. Então, o que é que eu faço? Já que se eu clicar X, Y, Z, ele vai focar em um eixo. Aí sim, você aperta o botão direito do mouse. Aí ele está duplicado, só que ele está dentro do outro objeto. Aí aqui a gente pode manipular ele. Caso eu quisesse fazer S, um GZ, eu aperto o G, quero ir para cá X, a gente vai fazer a rotação R, Y. O objeto do outro lado é a mesma coisa desse, porém ele está inverso. O que é que a gente pode fazer? Eu venho nele, duplico, Shift D, porém se eu mover ele no eixo X, ele vai ficar estranho, né? Aí funciona a ferramenta de rotação. A gente aperta R, vai selecionar o eixo que vai fazer a rotação que ele fique espelhado para o outro lado. Aí a gente pode ir testando. É o Y? Não. Aí aperta o botão direito, cancela. Aí aperta R. É o X? Não. É o Z? Aí sim, é o Z. E ele não precisa nem cancelar, na verdade, para trocar o eixo. É só clicando. Ó. Eu estou na rotação do Z, só apertar X, ele vai mudar automaticamente e Y automaticamente. Então eu venho aqui, ó. É o Z que eu quero. Movimento até ficar como eu quero. Aí pronto, G, X. E encaixou. Aí fica muito mais fácil do que eu vim aqui no 3D Cursor, criar um plano, aí eu tenho que fazer a escala correta, eu tenho que alinhar ele corretamente, rotacionar, sendo que eu já tenho um objeto idêntico pronto. Então isso daí ajuda muito a gente minimizar o nosso tempo com essas besteiras. Então, ó, continuando. Mesma coisa, aqui também é um cone. Eu preciso criar um novo objeto? Não. Shift D, movimento ele para o lado, X, eu faço a rotação. Y. É muito fácil. Conforme o treino, você vai maximizando, já cria a lembrança dos atalhos de cabeça. Então, isso daqui vai ficando meio que intuitivo. Você vai fazer, ele nem sente já que está clicando os atalhos. Ó, eu vou criar agora esse cubo esticado aqui. Vem aqui, cubo. De novo, ele não está exatamente no eixo. Então, em vez de clicar dois eixos, G, Shift Z, já coloca ele lá mais ou menos ao centro. Aí ele tem que crescer para cima e para o lado. Só que ele não está de forma regular. Então eu vou G, aperto S, X, crescer apenas para o lado. E agora S, Y. Aí aqui, ó, vocês percebam que esse objeto é muito parecido com esse, só muda a questão da altura. Então, novamente, eu venho nele.
Você pode tanto vir aqui, colocar ele no centro e apertar SZ, porém a gente também tem, vou apertar Ctrl Z aqui para voltar, a gente tem a ferramenta do Scale Cage. Você pode vir nela, pegar essa face de cima, que é essa bolinha branca, e só subir. Agora vindo para esses cilindros aqui, coloca aqui no Select Box, ou você aperta W, ele já vai para cá. Há uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar no último vídeo, é a questão do Shift combinado com as ferramentas. Se eu apertar G e movimentar o mouse, você vê que o objeto acompanha o mouse de uma forma muito agressiva. Porém, se eu quiser ter um domínio melhor de onde eu queira colocar o objeto, ter essa movimentação suave, eu aperto G e o Shift, ó, ele vai bem mais lento e bem mais suave. Então você pode alocar o objeto onde você quiser. Isso também serve para escala, ó, se eu segurar o Shift muito mais devagar, e também para rotação. Toda vez que for escalar, quiser colocar em um ponto específico, é o Shift que vai ajudar nessa suavização do movimento e da escala. De novo, como são objetos iguais, a gente vai aproveitar o objeto anterior. Então vou dar Shift D, como ele está logo ao lado, aperto X, movimento. Pronto, muito mais rápido. Agora as duas Suzane, Shift A, Monkey, novamente, tá na diagonal dos eixos, G, Shift Z. Trago ao centro, faço a escala já para ter uma noção do tamanho. Pronto, aí agora a gente vai rotacionar. R, Z, R, Z. Vou segurar o Shift para ele fazer isso de forma bem suave. Pronto. Precisa ficar perfeito, porque para tentar deixar perfeito dentro desse wireframe, você ia perder horas e não é isso que a gente busca. Aqui, outra Suzane. Shift D, aí eu vou apertar Shift Z, ele fica na ferramenta de mover automático. Funciona como se fosse o atalho do G. Deixei mais ou menos alinhado. E agora? Tá para baixo, então é R. É qual o eixo? Aí você testa. X? Não. Não precisa cancelar, você só troca o eixo. Y? É. Agora falta apenas os toros. Os toros são bem simples. Shift A. Toros está bem aqui. O outro toro está idêntico a esse, então eu só vou fazer Shift D e apertar o eixo Y. Seleciono os dois, aí eu faço a escala, fica um pouco melhor. Aí agora tem o torus central. Vou pegar esse aqui do lado esquerdo, Shift D, aí a gente tem que rotacionar. Vou apertar R, vou apertar o eixo que eu quero rotacionar. X, não é o X. Y, aí ó, é o Y. Aperto o G, Shift, eu não quero que ele se movimenta no eixo X, porque ele pode ir para trás ou para frente. Eu quero que ele só se mova para cima e para o lado no eixo Y, que é o que eu estou na visão agora. Então eu seguro o Shift e o X. Aí agora, em vez de fazer aqueles detalhes indo GY, GZ, não. Vem aqui G, Shift X e já resolve o problema. Eu encaixo da forma que eu quiser. Fica muito mais fácil. Aí fica aí o desafio para vocês, façam sozinho, façam, refaçam. Uma dica que eu dou, que eu fazia muito, eu colocava o cronômetro e começava a fazer.
E depois eu tentava sempre bater o meu tempo para criar um melhor tempo. E nesse meu desafio, eu ia melhorando essa minha fixação sem nem perceber. Porque uma coisa é certa, vocês não vão melhorar no Blender enquanto não treinarem. Ah, mas isso daqui é uma coisa besta, eu acho que não vai me levar para frente, não vai melhorar no meu conhecimento. Então, aí como eu disse, na minha experiência foi, eu tentar fazer projetos sem ter esse conhecimento básico, só gerou frustração. Então é muito melhor vocês fixarem esse início, ter essa base, criar essa base robusta, para lá na frente vocês não tenham problema algum com coisas bestas, que seriam essas de movimentação, rotação e minimizar o tempo nos projetos, como eu mostrei, duplicar objetos que vocês podem ser aproveitados. Isso ajuda demais. Então, quanto mais vocês treinarem com esses exercícios aqui, melhor vocês ficam. Isso vocês podem ter certeza. Bom, o vídeo foi esse, era só para demonstrar mesmo esse exercício, porque caso vocês tenham dificuldade em fazer algum deles, vocês podem ver o vídeo, acompanhar. Provavelmente eu vou deixar a maior parte do vídeo acelerado também para não ficar muito grande, mas é só vocês diminuírem a velocidade de reprodução e qualquer coisa vocês podem mandar dúvidas lá no Discord ou aqui nos comentários do YouTube que eu vou tentar ajudar vocês. Bom, o vídeo foi esse, até mais.